economia, os juros é o custo ou a remuneração do dinheiro. Como custo, uma taxa de juros alta encarece o crédito e financiamento e desestimula o consumo e investimento produtivo. Como remuneração, juros altos estimulam a aplicação financeira e a entrada de divisas no país. Uma taxa de juros baixa faz o contrário. Desestimula a aplicação financeira e estimula o consumo e os investimentos produtivos. Crédito é quando se dá recursos sem destino determinado a uma pessoa ou empresa para que ela possa arcar com seus gastos e investimentos. Financiamento, diferente do crédito, é quando uma instituição financeira fornece recursos a fim de possibilitar algum investimento específico ou aquisição de um bem determinado. Assim, o financiamento tem destino pré-existente. Dessa forma, crédito e financiamento são operações em que uma instituição financeira concede recursos ao deficitário para que ele consiga realizar suas transações. A história econômica brasileira sempre esteve dividida entre duas vertentes: os neoliberais e os desenvolvimentistas. E esses conflitos afetaram muito a formação econômica brasileira, como veremos durante o vídeo. Ainda como ministro da Fazenda de Itamar Franco, Fernando Henrique colaborou com a formulação e implementação do Plano Real, como uma tentativa de resolução da hiperinflação da época, dando continuidade à sustentação do plano durante seu governo. Assim, em seu primeiro mandato, de 95 a 98, ele deu ênfase ao controle de preços, usando como ferramenta a âncora cambial. Ao fixar o câmbio ao nível supervalorizado, há a entrada de importações a um preço competitivo. Isso força os comerciantes locais a abaixarem seus preços, possibilitando o controle da inflação. Assim, com o desfavorecimento das exportações, as divisas entrariam como capital externo no país. Como forma de controlar o gasto público, criar superávites primários e atrair divisas, FHC iniciou um processo forte de privatizações. A taxa de juros também tinha um papel importante. Ela servia para atrair capital externo a fim de possibilitar a manipulação do câmbio por meio de compra e venda de moeda. Também servia para controlar o consumo, encarecendo o crédito e evitando a inflação de demanda. Essas políticas foram recebidas por um ambiente externo favorável, com o aumento de liquidez e o excesso sendo direcionado a países em desenvolvimento. Isso beneficiou o Brasil, o tornando receptor de muitos recursos monetários. Mas as medidas restritivas adotadas na época tiveram impactos negativos na economia, encarecendo muito o crédito e o financiamento. Esse, no entanto, não foi o único motivo para seus baixos níveis na época. Com a perda de receita inflacionária, os bancos tentaram reverter a situação por meio de uma expansão monetária, esperando lucrar com os juros aplicados nos empréstimos concedidos. Porém, essa ampliação foi recebida por um grande nível de inadimplência, fazendo com que os bancos desenvolvessem uma aversão ao risco e contraíssem ainda mais a oferta de recursos. As políticas aplicadas nesse momento levaram a uma grande dependência externa, evidenciada pelo impacto das crises mundiais na economia. Houve também um desaquecimento econômico e um aumento do desemprego devido à falta de lucratividade das empresas. Com os maus resultados do primeiro governo, FHC se reelege com propostas de recuperação dos problemas herdados. E num cenário de crises internacionais e pressões no câmbio, culminando na desvalorização cambial em 99, faz um acordo com a FMI em 98, criando um novo tripé econômico que serviu de base para o seu segundo mandato. O novo tripé econômico consistia em 3 mudanças muito importantes na política econômica. Ele substituiu o câmbio fixo por um regime de câmbio flutuante sujo. Dessa forma, o valor do câmbio é determinado pela oferta e demanda de moeda estrangeira. A fuga de capitais desvaloriza o câmbio e incentiva as exportações, gerando um superávit na balança comercial. Assim, os capitais entram por meio de comércio exterior e há uma diminuição na dependência e na vulnerabilidade externas. Adotou-se também o sistema de metas inflacionárias, que estabelecia um teto para a inflação. Com base nisso, o Banco Central manipulava a política monetária para cumprir as metas estabelecidas. Por fim, estabeleceu-se o arrocho de metas fiscais de forma a criar superávites primários e possibilitar o pagamento da dívida externa. Com essas novas medidas, a FHC atinge uma relativa estabilidade econômica. Como os juros não serviam unicamente para atrair capital estrangeiro, eles deixam de absorver choques externos e começam a cair a partir de 99. No entanto, para padrões internacionais, eles se mantiveram altos.
Juntamente com a baixa nos juros, houve uma pequena elevação no nível de financiamentos dos bancos públicos a empresas nacionais. Com isso, o governo buscava diminuir a dependência externa brasileira e fortificar as empresas nacionais, incentivando a internacionalização delas. Porém, com o surgimento de novas turbulências nos ambientes externo e interno, como as crises nos Estados Unidos e na Argentina, e a ascensão dos partidos de esquerda, os juros voltaram a subir. O crédito também se apresentou muito baixo nesse período devido aos altos juros e a persistente aversão ao risco dos bancos. Dessa forma, não houve aumento na demanda nem melhora na questão dos problemas sociais. Isso, juntamente com os novos problemas enfrentados nesse segundo governo, gerou grande insatisfação e altos níveis de rejeição. O ano de 2002 foi um marco histórico no país por haver pela primeira vez a eleição de um presidente de esquerda por sufrágio democrático. E justamente por ser o primeiro presidente de seu tipo, Lula reverberou incertezas quanto à estabilidade econômica. Nesse contexto, Lula assume em 2003 e o PT abandona bandeiras históricas do partido de críticas ortodoxos. Eu acho que a sociedade tem um reconhecimento pela importância que o real teve enquanto plano de estabilização. E esse foi o erro do presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora que está para completar 3 anos de plano real, o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele confunde até agora o plano real com o plano econômico. E o que acontece? Tem que fazer mudanças na economia deste país e ele não está tendo coragem de tomar as medidas. Por exemplo, mudar a política cambial. Ele sabe que tem que mudar. Rever a política de juros. Ele sabe que tem que rever. E rever a questão da política industrial para que possamos voltar a gerar empregos, tanto na cidade quanto no campo. E isso ele até agora não mexeu. Portanto... Na primeira metade do governo, adota uma política mais ortodoxa, continuando a do governo anterior. Mantiveram-se então as metas de inflação, a elevação da taxa Selic, o aperto das metas de superávit primário e a taxa de câmbio flutuante, criando a lei de diretrizes orçamentárias para manter as metas fiscais. Com juros mais altos, pretendia-se controlar a inflação e atrair capital internacional para pagar as dívidas. Esse, então, foi um período de transição, afastando o risco Lula e gerando superávites na balança comercial, mesmo que tenha tido uma contração no consumo privado. A segunda metade do governo, a partir do final de 2005, no entanto, passou a ser mais pró-consumo e pró-ajuste. Assim, houve uma redução da taxa de juros, uma expansão do crédito e a adoção de uma política fiscal mais intensa na expansão do gasto público. Lula pretendia, com os juros mais baixos, estimular a indústria nacional e aumentar a participação do capital nacional no exterior. Porém, mesmo com sua redução, a taxa de juros continuou alta, sendo a maior do mundo no período, e superando as taxas do governo anterior. Com a ampliação e democratização do crédito, houve um aumento da participação deste no PIB. Isso faz com que os investimentos e o consumo cresçam, aquecendo a economia e alavancando o produto nacional. Com os incentivos às empresas, o nível de financiamentos pelo BNDES também cresceu, ajudando no desenvolvimento econômico e no fortalecimento das indústrias nacionais. Assim, por meio de suas políticas duais, Lula conseguiu atingir um nível de confiança no país, controlando a inflação e estimulando a economia interna por meio de uma distribuição de renda, levando ao aumento do consumo, dos investimentos produtivos e do PIB. Tendo conquistado a confiança dos neoliberais durante seu primeiro mandato, Lula lança seu segundo governo numa frente mais desenvolvimentista. Dessa forma, há uma inflexão econômica, porém sem uma mudança de política, havendo apenas uma complementação. Como principal medida política, houve a adoção do Programa de Aceleração do Crescimento, ou PAC. O PAC é um programa de investimentos em obra de infraestrutura do governo federal que leva em conta as necessidades regionais. Ele tinha a finalidade de investir em áreas de gargalo da economia que travavam o desenvolvimento e utilizava recursos majoritariamente públicos, tornando o governo um importante agente planejador. Os investimentos estavam divididos em 3 áreas de infraestrutura: logística, energética e social e urbana. E essas áreas eram principalmente de infraestrutura física e social. Assim, visava-se a geração de emprego e renda, melhoria da qualidade de vida e crescimento econômico. Nessa época, havia um cenário externo favorável, com grande liquidez internacional. O crescimento econômico da China e dos Estados Unidos fizeram aumentar a demanda internacional e o preço das commodities, gerando um aumento no superávit da balança comercial brasileira. Como resultado da soma da política implantada e do cenário internacional benéfico, a arrecadação aumentou, o PIB cresceu e a proporção da dívida pública em relação ao PIB diminuiu.
Porém, com a crise do subprime nos Estados Unidos em 2008, houve uma contração da balança comercial e um impacto na atividade. O Brasil, no entanto, conseguiu conter os choques devido às medidas anticíclicas adotadas, que aumentaram a liquidez interna. Essas políticas consistiam em aquecer a economia interna, diminuindo os juros, de forma a expandir o crédito. Também aumentaram os investimentos em infraestrutura e os investimentos e financiamentos a empresas, visando sua inserção no exterior. Houve fortalecimento dos bancos públicos nesse processo, destacando-se o papel da Caixa e do BNDES. Com a contração dos recursos pelos bancos privados, eles supriam a demanda interna por crédito e financiamento. Esse ciclo de diminuição da taxa de juros foi interrompido no fim de 2008, aumentando-a para controlar a inflação. Assim, o governo Lula foi um momento de relativa estabilidade, adotando políticas efetivas no controle da economia, mesmo com os impactos externos. Alguns resultados positivos foram o crescimento do PIB, o fortalecimento das empresas nacionais, a diminuição da pobreza e a melhor distribuição de renda. Dilma defendia que os maiores obstáculos para o crescimento econômico eram as elevadas taxas de juros e o câmbio sobrevalorizado. Ela prometia, então, uma política mais desenvolvimentista. Porém, seu governo apresentou 3 fases econômicas e apenas uma seguiu essa vertente. A primeira fase da política econômica de Dilma começa no primeiro semestre de 2011. Nela, ela dá continuidade ao final do governo anterior, aplicando uma política com viés mais restritivo. Assim, no primeiro momento, Dilma promoveu uma taxa de juros alta e um controle da demanda. A partir de agosto de 2011, aplica-se uma política mais desenvolvimentista e adota-se a nova matriz econômica, de forma a realizar medidas anticíclicas para combater os efeitos internos da crise da zona do euro. Assim, o novo tripé econômico se torna a formação de taxas de juros mais baixas e de um câmbio mais competitivo e a promoção de uma política fiscal mais favorável aos investimentos. Para Dilma, taxas de juros baixas significavam mais investimentos, crescimento econômico e redução da dívida pública, além de promover uma desvalorização do câmbio para o ponto de equilíbrio industrial. Também colocou-se em prática programas como o Plano Brasil Maior e o Programa de Sustentação do Investimento. Eles tinham como objetivo aumentar o consumo e a produção nacional, respectivamente, reduzindo tributos, ampliando os investimentos e aplicando taxas de juros baixas sobre equipamentos. Outro programa importante nesse processo foi Minha Casa Minha Vida, que promoveu um aumento de renda por meio da geração de empregos na área de construção civil, impulsionando o consumo interno. Além disso, aumentou a participação dos bancos públicos na economia por meio de financiamentos ao programa, já que com a contração do crédito pelos bancos privados, os bancos públicos supriam a demanda por crédito e financiamento. Os bancos públicos também atuavam muito na área de investimentos produtivos e de consumo. Entre o final de 2012 e o começo de 2013, diante de maus resultados e pressões inflacionárias, há o retorno a políticas restritivas. Assim, o governo Dilma foi um momento de muita instabilidade, tanto política quanto econômica, oscilando muito entre vertentes conflitantes, o que gerou uma certa insegurança. As políticas aplicadas não impulsionaram a economia, sobretudo pela crise política, pela situação externa desfavorável, pela deterioração das contas públicas e pela incerteza econômica. Ao longo de seu primeiro governo, Dilma foi perdendo apoio de vários setores da sociedade. Os principais motivos foram a redução da taxa de juros real entre 2012 e 2013 e a mudança política no começo do governo em relação ao que propôs durante a campanha. Considerando que a taxa de juros real é a remuneração do capital aplicado, a redução dela faz com que Dilma perdesse o apoio do setor financeiro. Ela também perdeu o apoio dos empresários, já que com a financiarização do mercado, o empresariado passou a atuar tanto no investimento produtivo quanto no mercado financeiro. Dessa forma, a incerteza impediu os investimentos e os juros baixos eliminavam a rentabilidade das aplicações. Assim, o setor financeiro e empresarial se unem contra o governo na frente única burguesa. Dilma também perde apoio político, recusando-se a negociar com os membros do Congresso. Isso fez com que se desencadeasse uma grave crise política no Brasil. Durante o período de eleições em 2015, Dilma prometeu dar continuidade às políticas de cunho social. Porém, com os maus desempenhos econômicos e com as pressões inflacionárias, ela se volta às medidas mais restritivas, a fim de reverter a instabilidade e conseguir maior apoio. Realiza então um aperto fiscal com aumento da taxa de juros e redução da oferta de crédito, o que levou o país a entrar em recessão e Dilma a perder apoio de sua base eleitoral.
Dessa forma, deu-se início a uma forte campanha contra a presidente. As pressões sociais, econômicas e políticas se tornaram insustentáveis, culminando no impeachment contra a primeira presidente mulher do Brasil em 2016. Seu vice, Michel Temer, assume com o objetivo de reverter a situação do déficit fiscal, pretendendo criar superávites primários, gerando um ambiente favorável a negócios e ao capital externo. Ele então dá continuidade à política restritiva iniciada por Dilma e promove uma taxa de juros alta, contração de recursos visando o controle inflacionário, redução da participação dos bancos públicos e, o mais notório, cortes de gastos públicos. Um dos principais feitos de seu governo foi a aprovação da PEC 55 ou 241. Ela estabelecia um teto de gastos e um congelamento de 20 anos. Também propôs uma reforma trabalhista que flexibilizava os direitos do trabalhador. Não vamos falar em crise, vamos trabalhar. O nosso lema... Essas medidas fizeram com que houvesse uma queda no nível de empregos e da arrecadação, levando a uma enorme insatisfação popular, tornando o famoso bordão Fora Temer. No final de 2016, Temer inicia um processo de redução dos juros nominais, tendo controlado a inflação, mantendo uma razoável taxa de juros real. Em 2018, com as novas eleições, a população está desapontada com a velha política. Assim, é eleito Jair Messias Bolsonaro, pela esperança de adoção de uma nova política. Em nosso estudo, podemos ver que a história brasileira é fortemente marcada pela disputa entre neoliberais e desenvolvimentistas. Nisso, a taxa de juros é fundamental, sendo a primeira a sofrer mudanças com alteração de viés. De forma geral, governos mais liberais, como o de FHC e Temer, usam políticas mais restritivas, subindo a taxa de juros de forma a atrair capital externo e controlar o consumo, encarecendo o crédito. Governos desenvolvimentistas, por outro lado, escolhem políticas mais expansionistas. Como feito nos governos Lula e Dilma, esses governantes promovem uma redução da taxa de juros de forma a estimular a demanda interna, tornando os recursos mais baratos e desvalorizar o câmbio, estimulando a produção nacional e as exportações. Assim, visando um maior aquecimento econômico. Sob primeira análise, podemos dizer que a disputa se dá entre teorias para nortear o país a políticas econômicas mais adequadas. Porém, estudando mais profundamente, podemos identificar uma luta de classes pelo poder. Uma taxa de juros alta retira poder da classe trabalhadora e das pequenas empresas, reduzindo sua renda, porém remunera o setor financeiro, dando mais rentabilidade aos títulos. Uma taxa de juros baixa faz o contrário e vira o jogo, desfavorecendo os rentistas. Ela move os recursos para a economia real, gerando produção, empregos e renda, conferindo mais poder àqueles que não fazem parte da elite. Assim, quem está no poder luta para se manter e quem não está luta para chegar lá. No capitalismo, dinheiro é sinônimo de poder, e a economia e as políticas que a regem acabam por se tornar uma arena de embate entre as classes.